acessaram lá, já tá lá as aulas no Classroom. Eu Sim. vou, eu vou colocar daqui a pouco um livro para vocês, tá? Ok. E professor, o senhor não colocou nenhuma atividade lá no clássico pra gente colocar essa atividade lá, né? Não, dá não. Vou colocar essa aqui. É essa daqui e a outra, tá? Tá, ok. Essa aqui, Eu vou professor, que o colocar. senhor vai dar uma luz pra gente, é pra gente entregar hoje ou até o final dessa semana? Hoje é quinta, né? A entrega até sábado, tá? É sábado dessa questão, né? Tá. Ok. Que eu ainda vou colocar lá no sistema, aí o sistema vai me dar o prazo. Tá. Ok, professor. Então, o que acontece? Se vocês entregar atrasado, como eu falei, lembra que eu falei aquilo para vocês, do prazo, se não entregar no prazo, faz a atividade, beleza? Só vai aparecer lá no Classroom assim, entrega com atraso, ele não vai limitar a entrega, ele não vai bloquear, porque o sistema dele não bloqueia, ele deixa vocês enviarem e vai aparecer para mim como que foi entregue com atraso. Então, eu vou botar a data lá para sábado até 11h59. Aí vocês têm até sábado à noite para entregar, beleza? Beleza. Aí quem entregar com atraso, a gente já vê como é que vai ser. Perde aqueles pontinhos básicos, mas nada demais. Valor da atividade, aquilo que eu falei para vocês também, não tem nada certo ainda, tranquilo? É algo que É a gente algo vai comum que definir eu vou lá no final. fazendo e depois eu vejo. Isso, exato, tá? Eu vou pegar aqui é o exemplo 3 lá da última aula. Eu vou começar logo por ela e depois a gente dá continuidade ao conteúdo, tranquilo? Tranquilo. Então é o exemplo 3 lá. Eu falo o seguinte: vocês querem que eu não precisa escrever, vocês têm aí o conteúdo, né? Então vou só falar. É uma solução com concentração desconhecida, né? Então ele tem uma solução cuja concentração ele não sabe, né? Foi foi titulada com HCl, né? Então foi titulada com HCl. Então HCl é o titulante, beleza? Que tem uma concentração de 0,5 molar. A solução a ser titulada é de NaOH. Aí que ficou, depois eu fui ler, que ficou meio ambíguo aqui essa parte, né? Que eu escrevi a questão na hora e a ambiguidade ficou na seguinte interpretação, que diz assim: a solução a ser titulada é de NaOH com um volume de 25 ml. Qual é a ideia que dá a entender? Que o volume de 25 ml é de quem? Do NaOH, Sim, exatamente. tá? Mas não. O volume é dessa solução aqui, ó. Ah, então é do ácido clorídrico. Isso, tá? Ah, agora faz sentido, professor. Tá? É porque quando vai acontecer o seguinte, eu fui interpretar de várias formas para tentar entender qual era o erro de vocês. Então, porque o que acontece? Se você escrever a equação, a reação estequiométrica, qual é que ela é? Uma equação de neutralização, HCl mais NaOH, não é isso? Sim. Forma NaCl Pele mais mais água. água. Beleza. Sim. Isso aqui não vai interessar para a gente porque a gente não está trabalhando com produtos, só o que interessa é essa proporção. Qual é a proporção? É que 36,5 Reage com reage com 40. 40, não é isso? Sim. Sim, Beleza. Aí o que vai acontecer? X vai reagir com Y, que são as massas que estão aqui, não é isso? exatamente. Agora pensa o seguinte comigo: se você não souber a massa que tem aqui, olha só, se eu tenho a molaridade, mas não tenho volume, eu vou chegar aqui, ó, molaridade, massa, massa molar vezes o volume.
A molaridade eu tenho, que é 0,5, trabalhando com HCl, 0,5. A massa eu não sei, eu quero descobrir para colocar bem aqui onde está o Sim. X. A massa molar é 36,5 e o volume eu também não tenho. Eu não tenho esse volume. Qual foi o volume utilizado para titular aqui? Eu não tenho, eu vou estar com duas incógnitas, massa e volume. Se eu trabalhar com HCl, se eu trabalhar com NaOH, eu tenho molaridade igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Molaridade, eu não sei qual é a concentração da solução. A massa eu quero achar, a massa molar é 40 e o volume é 0,025. Eu vou continuar o quê? Com duas incógnitas na hora de resolver essa questão. Sim. Aí não batia a interpretação se você achasse por isso aqui, ó, que fosse 25 ml, não ia dar certo esse cálculo. Então ficou meio ambíguo essa interpretação. Na realidade, esses 25 ml aqui é o volume do HCl. Por quê? Porque quando você botar esses 25, ele vem para cá, ó, tá? Então vai ficar o seguinte, 0,5 é igual a massa dividido por 36,5 vezes o quê? Vezes aquele volume lá de 0,0. 0,025. A massa, então, dá o quê aqui? Eu vou fazer aqui. 5, dá 0,45625. Sim, isso aí. Beleza. Mas aí eu te pergunto lá na questão, qual é a massa? Qual é a massa que vai estar na amostra final? Mas qual é essa amostra final? Presta atenção. Essa massa aqui, ela vai entrar bem aqui, ó, nesse X, né? E ela Sim. vai fazer essa proporção de relação para reagir com uma massa Y. Essa massa Y está presente aonde? Nessa solução aqui, ó. Tá? É a massa de NaOH que você tem nessa solução. Eu sei o volume dessa solução? Não, eu não sei. Não. Mas eu consigo achar a massa, porque eu estou te dizendo, eu necessitei de 25 ml para fazer a titulação, não é isso? Sim. Tá? Foi 25 ml. Quando deu 25 ml, eu atingi o equilíbrio. Quando eu atingi o equilíbrio, então essa solução aqui tem essa massa. Qual o volume dela? Eu não sei ainda. Consigo calcular? Consigo ou não consigo? Consigo, né? Por quê? Porque quando eu colocar essa massa aqui, ó, eu vou achar a massa Y. E essa massa Y, ela vem para onde? Vem para o cálculo de molaridade. Agora preste atenção na seguinte situação. Vou colocar aqui para capsular. Né? Então você vai achar essa massa Y, né? O que é que ela vai ser? A massa total, presta atenção, total de NaOH, beleza? É da amostra total. O que aconteceu com essa solução de NaOH? Ele diz o seguinte, após o processo de diluição, após o processo de titulação, uma alíquota, ele titulou, foi realizada a titulação, uma alíquota de 10 ml foi diluída até atingir a metade da concentração inicial. Ora, eu falei para vocês na última aula que a gente trabalha então com a equação de diluição de solução, não é isso? Sim. Equação de diluição. Beleza, qual é? M1 vezes M1 V1. V1 é igual a M2 vezes V2. Beleza. Ora, ele pegou uma solução. Eu tenho V1?
Eu tenho esse V1. Tenho ou não tenho? Tenho ou não tenho? Tenho ou não tenho? Pensa aí rapidinho. Vocês têm que pensar também, senão eu vou resolver a questão para vocês. Tudo no caminho das pedras. Tenho ou não? Ai, por favor. Não? Não? Eu acho que não. É por aqui. Eu vou dar uma outra dica para vocês. O que que acontece? Olha só. Vou pegar essa equação, deixa eu subir aqui. Ixi, ainda tem um monte de coisa aqui para baixo. Vou apagar aqui. Vamos lá. O que que vai acontecer? Você vai pegar aquela equação lá de diluição, M1 vezes V1 igual a M2 vezes V2. Ali diz o seguinte, uma alíquota de 10 ml. O que é esse 10 ml? É o volume final. Final? Não, eu acho que pode ser uma parte da solução, talvez. É metade, né? Ele diz assim, uma alíquota de 10 ml, ele pegou 10 ml da solução e diluiu. Diluiu. O que significa isso? O que significa essa palavra aqui, diluir? Ele fez o que? Ele adicionou... Ele adicionou água? Água, né? Provavelmente. Então, o volume 2, ele não sabe. Por quê? Porque ele adicionou água. Mas esse V1 é quanto? É o próprio 10 ml, no caso. Exato, eu fui lá. O que aconteceu? Eu tinha aquela amostra lá inicial. Ela foi titulada e me deu aquela massa de HCl, beleza? Beleza. Tá. Aí você fez o cálculo. Você não vai chegar utilizando a massa, porque aqui essa massa ela só vai estar dando relação massa a massa, tá? Se você pegar esse Y ali, que é a massa total de NaOH, e tentar substituir novamente na equação de molaridade, você vai chegar numa nova inconsistência. Porque, olha só, molaridade igual a massa molar vezes o volume. Tá? Molaridade, eu não sei, ele não me deu. A massa você vai achar que é Y. A massa molar você sabe que é 40. E o volume, quanto é que é? Aí, no caso, seria, então, 10. Não, seria um volume que a gente vai descobrir. Exatamente. Quando você tiver isso aqui, isso aqui e isso aqui, você acha quem? A concentração. Exatamente. Não é isso? Se duas incógnitas você não resolve. Com uma você resolve, né? Aí o que acontece? Quando você chega aqui, você vai fazer o seguinte, então. Molaridade 1, eu não sei. Isso aqui eu estou trabalhando com NaOH. Ele me deu alguma concentração? Você sabe alguma concentração lá? Só tem a concentração do HCl. E do NaOH? Não. Não. Tá. Qual é o volume 1? Tá bem aqui, ó. Por quê? Professor, mas aquela solução inicial lá, ela não tinha... Pode ter um volume maior? Pode. Mas eu estou te dizendo que eu peguei lá daquela amostra inicial. Lembra que eu falei na última aula? Não vão se confundir. Eu peguei lá daquela amostra inicial uma alíquota de 10 ml. O que acontece? Olha só. Se eu pegar e tiver uma solução aqui de 1 litro a 1 molar e venho aqui e tiro 10 ml de solução, qual é a concentração desses 10 ml?
qual é a concentração, pessoal? Bora? Hum, tô com medo. Quer ver se a minha internet está funcionando. E aí, Camila? Oi. Ai. Gente, bora! Diego? Opa, tô, E aí, Diego? tô vidrado aqui também, mas boa ajuda aí, galera. Vamos Ixi. lá, vocês já foram Vamos pro lá? laboratório alguma vez? Já foram no Vamos lá, laboratório? professor? Um molar, né, cara? Se você tem uma solução de 1 litro, você vai lá e faz uma coleta de uma alíquota de 10 ml daquela solução 1 molar, qual é a concentração dela? 1 molar é a mesma concentração daquela solução. Eu não mudei nada, eu fui lá e peguei uma amostra. Não é isso? É igual você fazer análise de água de um rio. Você não vai precisar levar o rio inteiro para dentro do laboratório. Você faz o quê? Você determina pontos amostrais e coleta aqueles pontos. E aquele ponto representa uma parte do todo, mas que representa aquela situação naquele momento. E eu quero aqui a mesma coisa. Você tem 1 molar de 1 litro de solução, você vai lá e tira 10 ml, qual é a concentração? 1 molar. Mas presta atenção, ele não quer saber isso. Ele quer saber a massa presente na amostra final. Qual é a amostra final aqui? É a M2, né? É a M2, tá? Ele não quer saber da M1 nada, ele quer saber da M2. Tranquilo? Mas olha aí. Então, se M1, qual é o volume 1? É 10. Não é isso? 10 ml. Só precisa transformar para litro? Não, porque nessa equação, por exemplo, se você tem de um lado litro e litro, seu resultado vai ser dado em litro. Se tiver ml, ml, seu resultado vai ser dado em ml, tá? Então, se eu tiver em ml, vai ter em ml. Quando for usar na equação de concentração, aí você transforma para litro, beleza? Então, olha aí. M1 vezes 10 é igual a M2. Mas M2 eu não sei, mas ele me disse o seguinte, que a concentração da solução final, ela foi diluída até atingir, então M2 foi diluído até atingir a metade da concentração que inicial, não é isso? Veja para mim, essa solução M1, ela foi diluída para eu atingir uma concentração M2, que é essa aqui, e na qual é metade da concentração inicial, que é a concentração daquela solução M1 de uma alíquota de 10 ml. Beleza? Então, M2 é metade de M1. Não é isso? Deu para entender? Sim. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar M1 vezes V2 dividido por 2. Não é isso? Tranquilo? Sim, Então tranquilo. vem que esse 2 que está dividindo passa o quê? Multiplicando, né? Então vai ficar 2 vezes M1 vezes 10 é igual a M1 vezes V2. Ora, M1 com M1 se anulam, não é isso? Então, teu V2 é igual a 2 vezes 10. Então, é igual a 20 ml. Uhum. Ora, eu já sei, então, o volume da minha solução, o que? Final. Não é isso? Sim. Tranquilo? O que eu vou fazer com isso, então? Eu vou calcular, então, com esse volume. Por que eu preciso do volume? Porque para eu calcular M2, eu preciso ter a massa molar, vezes o volume 2. Qual é essa massa aqui? Essa massa é a mesma massa presente na alíquota de 10 ml. Presta atenção.
M1, massa molar, vezes o volume. Ora, vamos lá. Vou tentar sintetizar. Tá meio confuso, eu achei para vocês, né? Né? Eu vou desenhar aqui embaixo, porque eu estou fazendo o cálculo. Porque se eu for. Eu estou tentando explicar de um jeito que eu não resolvo a questão. É meio difícil. Porque sem resolver não vai dar para entender. O que eu estou tentando dar é um caminho que vocês consigam resolver. Agora fica complicado eu explicar sem resolver, porque fica assim, algo não terminado. Presta atenção. Vamos lá. Eu tinha uma solução, vou desenhar aqui. Uma solução de NaOH com uma concentração e um volume, o quê? Que eu não sei qual é, não é isso? Estava aqui. Aí eu peguei isso aqui e fiz uma titulação com HCl. O HCl ele tinha 25 ml e uma concentração de 0,5 molar. Aí o que aconteceu? Eu descobri então, nesse momento, o que aqui nessa solução? A massa, não foi? Que é aquela massa lá em cima, que é 0, tem aí anotado? 0,45625 gramas. 456. Vou deixar 45 aqui, depois vocês colocam o valor inteiro só para. Tá? Eu achei a massa. Ainda assim, eu não consigo calcular a concentração dessa solução. Não é isso? Sim. Aí vem aqui e eu faço o seguinte. Eu vou recolher uma alíquota. Uma alíquota de quanto? De 10 ml. Quanto vai ser a concentração dessa alíquota? Vamos lá. Não. Lá é aquele exemplo lá. Aqui é outra situação. Vai ser a mesma concentração dessa solução de NaOH. Vai ou não vai? Lembra que eu falei? Pega uma amostra, essa concentração dessa amostra de 10 vai ser a mesma concentração dessa amostra, o quê? Total. É ou não é? É ou não é, pessoal? Repete de novo, professor. Olha só. A gente foi lá, achou a massa, né? Sim, a gente só Achei massa. a massa. Tá aqui. Beleza. Só que eu não tenho volume e não tenho concentração dessa solução aqui ainda. Ela pode ter 1 litro, 10 litros, 20 litros, 30 litros. Não depende disso. Mas ela tem uma concentração, não tem? Sim. Beleza. Eu venho aqui e tiro um volume V1 de quanto? 10 ml. Não é isso? Ele disse para mim assim, olha, eu peguei 10 ml e diluí até atingir metade da concentração inicial. Então ele diluiu para chegar a um V2, que é de 20 ml. Tranquilo? Sim, até aí tá ok. Tá. O que você vai precisar fazer? Uma relação entre esse volume aqui e essa concentração aqui. Por quê? Olha só. Vou te dar um exemplo. Vamos fazer um exemplo prático que fica mais fácil. Vou colocar para cá. Eu tenho uma solução de
500 ml e concentração de 0,5 molar de NaOH, né? Que tem a massa molar de 40 gramas por mol. Beleza. Qual é a massa presente nessa amostra? Você faz o quê? Pega a molaridade, massa molar vezes volume. A molaridade é 0,5. A massa você vai achar, a massa molar é 40 e o volume é 0,5. Beleza. Massa igual a 0,5 vezes 40 vezes 0,5. Quanto é que dá isso aí? 0,5 vezes 40 vezes 0,5. É 10. Né? Aí, agora, 10 gramas. Agora eu vou pegar dessa mesma solução, eu vou pegar um volume, aí eu vou pegar uma alíquota. Pegar a mesma alíquota que tem ali no outro. Uma alíquota de 10 ml. Beleza? Então, qual é a massa presente nessa alíquota? Então, vai ser molaridade, massa dividido por massa molar vezes o volume. A molaridade é 0,5. Qual é a massa presente na amostra? Eu não sei, eu vou calcular ainda. A molaridade, a massa molar é 40. É 40 vezes o volume, que é de 0,001. Opa, 0,1. 0,01, que é 10 ml, né? Aí vai ficar o quê? Massa igual a 0,5 vezes 0,4 vezes 0,01. Isso dá quanto? Aqui não é 0,4, aqui é 40. 0,5 vezes 40 vezes... 0,5? Não, aqui deu 0,2. Ah, tá. 0,2 gramas. Olha só. O que eu estou te mostrando aqui? Que essas massas, elas vão apresentar uma relativa constância em relação à tua amostra inicial. Como assim? Só mostrar para vocês uma situação. Olha aí. Qual é uma relação de proporção, tá? Se em 500 ml a gente verificou que tinha quantas gramas lá em 500 ml? Quantas gramas tinha? Tem aqui, ó. Tá vendo aqui? Sim. Eu tinha 10 gramas. Eu tinha 10 gramas. Em 10 ml, que é a alíquota que eu peguei agora, eu vou ter quanto? X. Então vai ficar o quê? 500 igual a 500x igual a 10 vezes 10. Vai dar x igual a 100 dividido por 500. Quanto é que dá isso aqui? Não é isso? Presta atenção que dá esse mesmo resultado aqui, ó. 0,2, 0,2. Por quê? Porque eu tenho uma relação de constância, de proporcionalidade entre aquela concentração que eu tenho lá no início e a massa presente nela e a massa das alíquotas subsequentes que eu for pegando em relação àquele volume inicial. O que você tem que montar na nossa questão? O que está acontecendo aí para resolver essa questão? Você tem que pegar e vir nela de trás para frente o que a gente diz. O que é isso? Você tem dados que são finais e você quer obter dados iniciais. Por quê? Porque você tem dados como volume final, massa final, mas você não tem massa inicial, você não tem volume inicial, não é isso? Então é uma questão na qual você tem dados finais e você quer retornar para encontrar dados iniciais da questão.
O que você tem que lembrar é que existe proporcionalidade. Se vocês não lembram disso, aí fica meio difícil compreender e achar um caminho de resolução da questão, entende? Porque vocês têm que lembrar desses quesitos de proporcionalidade. Por quê? Eu vou colocar aqui, né? Até limpei, porque aí está muito bagunçado para a gente trabalhar. É assim, se você tinha uma alíquota lá inicial e eu peguei 10 ml, né, os 10 ml daquela solução lá, o que vai acontecer? Esses 10 ml vão seguir uma proporção de massa em relação à solução inicial. E aí você vai ter que montar todos os esquemas necessários para resolver essa questão, senão você não vai conseguir resolvê-la. Quais são esses esquemas? Estabelecer relações entre uma e outra solução para que você consiga, então, determinar a massa. Consegue entender isso? Acho que melhorou. Se você não conseguir montar essa relação entre as equações, você não vai conseguir determinar, então, como é que é? As questões em si. Deixa eu só analisar um negócio. Eu resolvi essa questão. Foi ontem, não foi? Eu te mandei a resposta, não foi? É porque eu não tinha resolvido. Essa questão eu montei na aula, tá? Então, por isso que eu demorei para te mandar a resposta, que eu estava resolvendo ela. Eu estou só batendo os dados aqui para verificar se está tudo certinho. De um, ver um, dois, três. Tá certo, tudo certo. É isso aí mesmo. É aquela questão do M1V1, M2V2 e tentar estabelecer a relação entre os volumes. Pessoal, eu não sei como é que eu poderia. Eu estou pensando aqui como é que eu posso fazer para ajudar vocês de outra forma, sem resolver a questão. Porque se eu for fazer, eu vou resolver a questão para vocês, entende? Sim. Qual é o que eu posso mostrar aqui para vocês sem resolver a questão, né? Estou pensando aqui se eu consigo estabelecer outra relação. Não vai dar certo. Vou confundir a cabeça de vocês.
Bom, pessoal, eu vou pensar aqui daqui a pouco, bora dar continuidade à aula, e aí eu vou pensar se eu consigo. Porque é o seguinte, eu posso até resolver a questão, mas se eu resolver ela, aí eu não vou. Ela não vai contar ponto, né? Uhum. Entendeu? Aí que tá o problema. Sabe o que pode fazer, professor? Hum, O senhor resolve a questão, hum. nisso o senhor fala, aí o senhor passa pra gente a mesma questão, mas só com dados diferentes. Ah, Ah, em não, vez de aí, 25, coloca 10. não, aí fica muito fácil. Poxa, eu tentei. Vai ficar muito fácil desse jeito. Porque se, eu não gosto disso, tipo, passa uma questão, depois tu só vai e muda os dados, aí não rola. Eu monto as questões, então eu vou facilitar, porque assim, vocês vão ter que descobrir o volume dessa solução aqui, né? Então eu vou facilitar a vida de vocês, tá? Ao invés, aí o resultado vai mudar, tá bom? O resultado vai mudar. A gente já achou a massa lá no início, a gente não sabe a concentração, né? A gente não sabia também esse volume, mas a gente tinha achado a massa, né? Quanto é que tinha dado a massa? Sim. 0, 0,4526 gramas. tá. Eu vou dar um volume aqui dessa solução para vocês, que vai ser de 200 ml. Aí anota aí, tá? Não, peraí. Vai ficar muito ruim, vai ficar muito baixa a concentração, porque o volume de HCl foi baixo. Coloca 50 ml. Vai dar um resultado muito ruim. Coloca 50 ml, tá? Isso em relação ao hidróxido de sódio, né, Isso, professor? isso. Agora vai ficar mais fácil. Por que vai ficar mais fácil? Porque quando tu calcular a concentração, né, tu vai calcular essa concentração do NaOH aqui, né? Aí a massa tu tem, a massa molar tu tem e o volume tu tem. Aí tu vai achar essa concentração de NaOH. Aí Sim, tu vem aqui e tira uma alíquota de 10 ml. É isso? sim. Aí essa alíquota ela foi diluída. Lembra lá que a gente fez então a relação M1V1 igual a M2V2? Você vai fazer de novo a mesma coisa, tá? Para achar esse volume final, que era a mesma coisa lá que a gente fez agora. Beleza? Quando Beleza. Mas achar. em relação a isso, professor, nisso a gente vai ter a concentração inicial, né? Exato. Porque a concentração desses 10 ml é igual a qual concentração? É a mesma concentração. Sim. O que muda? A massa. Beleza? Te fez ali aquela proporção, lembra? A massa vai diminuir, mas para manter a concentração. Né? Presta atenção numa situação. Por que isso? Porque a concentração, o que acontece com ela quando a massa sobe? A concentração também sobe, não é isso? É ou não é? Olha a equação. São grandezas o quê? A gente diz diretamente o quê? Proporcionais, é ou não é? É ou não é? Diz para mim. Ah, meu Deus, vocês estão me assustando, na moral. É, professor. Ah, tá. Então tá. Quando o volume diminui, que é o caso aqui, ó. Quanto era o volume inicial? 50, né? Era 50? Aí Sim. eu fui lá e tirei uma alíquota de 10. Beleza. Massa molar não vai influenciar, porque ela é constante nesse caso. Então, ali analisando em relação para o NaOH. Lá o volume, ele aumentou. A tendência da concentração, ela é diminuir. Mas ali eu vou dizer, não, é 50, é 50. O que aconteceu com o volume final? Ele diminuiu. Quando o volume diminui, a tendência é a concentração que aumentar. Ora, mas se é uma alíquota de uma solução que eu peguei ali e ela mantém constante, o que acontece com a massa? Ela também diminui na mesma proporção. Lembra lá que a gente fez o cálculo. Então, são grandezas que vão se acompanhando para manter essa proporcionalidade de reação. Tá?
Você vai achar essa concentração que também vai estar presente nesses 10 ml. Aí você vai fazer essa relação de proporção, beleza? Aí ao fazer essa relação de proporção, você vai achar um volume final, e é ali naquele volume final que você vai encontrar então a massa. Nisso, professor, naquele outro exemplo lá que a gente não tinha um volume, né? O senhor pegou o M2, onde você colocou que o M2 seria Metade do M1 dividido por 2, né? Aí, Isso. nesse caso, quando a gente achar a concentração o do M1, né? Do inicial, a gente divide ele por 2, certo? Que aí vai ser, Isso, nesse caso, o M2. o Ah, M2. E aí tu pode achar o M2 pela diluição da solução. sim, sim. Ou pela equação, como você achar melhor. Entendeu? Porque aí, nesse caso, como eu dei a concentração, já não vai ter mais que calcular a massa, porque a ideia era você achar a massa para descobrir a concentração. Quando você achar a concentração de M1, que é essa massa aqui, ó, não é? Não tem essa massa aqui? Quando você descobrir essa massa, essa vai ser a massa da amostra final. Entendeu? Porque só houve uma diluição. Quando eu faço a diluição, pessoal, o que está acontecendo aqui? Olha só, você tinha uma solução com uma massa de 10 gramas. Eu aumentei a quantidade de quê? De solvente. Eu mudo a quantidade de massa? Essa massa vai mudar? Não, vai mudar o volume da solução. A massa não muda em nada. Entendeu? A massa ela vai permanecer constante. Aí, pessoal, vocês têm que dar uma corrida aí, porque são coisas bem básicas que a gente está vendo aqui e vocês estão batendo cabeça aí à toa. Até nas equaçõezinhas aí bem simples, eu vejo que muita gente ainda está com muita dúvida, né? E aí isso complica. Cadê o resto do pessoal? Pablo, tá aí? Joseph, Lívia. Esqueço, logo, logo a prova chega, o semestre acaba, né? Então vamos lá. Tranquilo? Tranquilo, Diego? Tranquilo, professor. Deu para entender? Espero que sim, vamos lá. Então, nesse caso, vocês então vão descobrir esse M2 agora, né? Achou o M2 aí, acabou. O M2 é metade de M1, né? E esse M1 vai estar em função de quem? Daquela concentração inicial. Pô, tá muito fácil agora, né? Melhorou com o volume dado. Pois é, mas a ideia era que vocês tinham que bater uma cabeça aí para resolver. Então, professor, tipo, é o mesmo contexto da questão, mas o que muda agora é que a gente tem um volume do NaOH, né? Exato. É a mesma coisa. Ok. Seguiu o caminho, agora vai estar mais fácil. Tá beleza? Ok. Aí, pessoal, depois eu vou botar lá um livro para vocês na, no Google Classroom para vocês verificarem. Aí vocês vão estudar, é o livro do Skug, já ouviram falar? Química analítica. Mas aqui lá não é só química analítica, né? Eu Porque a acho que eu química, escutei um sobre, mas não porque a escutei um. química analítica, ela tem várias vertentes assim. O que a gente está estudando nesse momento é mais voltado para geral e experimental. Então, o que eu estou trabalhando são assuntos mais básicos, né? E aqui a gente vai ver alguma outra situação, que é a seguinte. Olha só. Por que vocês tinham que entender aquilo que eu estava falando? O que eu estava falando, né? Eu tenho aqui uma solução de concentração molar com volume de 100 ml. O que vai acontecer quando eu adiciono determinada substância a essa solução? Vamos trabalhar
Então, com ácido sulfúrico, H2SO4. Beleza. Eu adiciono, então, ácido sulfúrico a essa solução. Qual é a quantidade de ácido que eu vou ter que calcular para achar um molar 100 ml? Aí você calcula, né? É a equação padrão. Mas até o momento ainda não vai ser o que interessa a gente. O que interessa? Interessa a seguinte situação. Há uma dispersão, então, das moléculas, e nesse caso haverá o que a gente chama de ionização, né? Por que ionização? Porque se trata de um ácido. A ionização acontece quando você tem um ácido, né? Que aí ele vai se quebrar para aumentar a concentração dos íons o que H+, certo? Então essa é a tendência. Ele vai aumentando. Então, quanto mais hidrogênios ionizáveis um determinado reagente possui, maior a capacidade dele de liberar íons H+, e, consequentemente, de aumentar o que a gente chama de pH da solução. O que é o pH? Ainda lembro? É o menos log da concentração de H+. Em paralelo, se você trabalha com uma base, a tendência é que aconteça o que a gente chama de dissociação, não é isso? Então você terá uma dissociação. E isso também vai depender da capacidade dessa base, ser uma base conjugada forte ou fraca, do tipo de solvente, que nesse caso geralmente está trabalhando com a água, tá? E a tendência da dissociação é que essa concentração dos íons hidroxilas, ou H-, aumente, e ao aumentar, então, o POH, ele também aumenta, tá? Você vai calcular, então, pelas concentrações de um em relação ao outro, né? Lembrando, então, que o pH mais o POH é igual a quanto? Igual a 14, não é isso? E o pH 7 é o pH o quê? Neutro. Tá? Aí, o que vem naquele exemplo clássico? Presta atenção, independentemente do local que eu escolhi aqui para fazer uma coleta dessa solução, independentemente do volume que eu tirar ali daquela solução, a concentração, ela é o quê? Ela é constante em relação à concentração inicial. Foi isso que a gente viu ainda há pouco, né? Existe uma proporcionalidade. A massa pode mudar, porque o volume vai diminuir, você está pegando uma alíquota. Mas a concentração, ela se mantém, né? Porque há um equilíbrio em relação àquela solução. Isso aí, a gente determina que é uma concentração molar analítica. O que é essa concentração molar analítica? É aquela concentração que vai depender diretamente só e somente se em função da massa molar da substância que você quer estudar. Beleza? Só isso. Não interfere nada em relação ao solvente que você quer trabalhar. Agora, existe um outro dado, que é a concentração molar de equilíbrio, né? Como assim, professor? Presta atenção. Como é que você faz, então, no cálculo de solução para determinar essa concentração molar aqui? Você aplica, basicamente, a equação, né? Molaridade igual a massa dividido por massa molar vezes o volume. Acha a massa, e nesse caso você vai ter que usar a densidade, porque o ácido sulfúrico, a temperatura ambiente vai estar no estado líquido. E aí você vai fazer a preparação da solução.
Já que a gente está trabalhando com ácido, vou escolher uma pessoa aqui. Pablo, tá aí? Cadê o Pablo? Pablo não responde. Pablo até saiu, ficou nervoso. Diego? Diego? Diego tá aí? Silvane? Oi, professor, tô aqui. Silvane, Sim. como é que tu prepararia essa solução de H2SO4 no laboratório? Como eu separaria? Não, como é que você prepararia? Eu ia dizer assim, tu tem que ir lá. Sim. Na verdade, primeira pergunta, vocês já foram ao laboratório? Do IFAP, não. Eu já entrei no da UEAP, mas não fiz nenhum experimento lá. Só Entendi. entrei Mas em mesmo. Química Geral Experimental 1, o professor ensinou vocês a preparar a solução, né? Mas eu não entrei, eu não podia entrar no laboratório. Então tu lembra como prepara a solução? Como é que você prepararia essa solução de H2SO4? Eu colocaria no Elemaia, né? E eu colocaria primeiro. Sem medo de errar, pode falar do jeito que você acha Eu que tem que colocaria, preparar. eu colocaria primeiro Uhum. o NaOH. Não, é de H2SO4, esquece o NaOH, tá? E adicionando o... Vou colocar aqui os dados, deixa eu te ajudar. Peraí, tá. vou colocar aqui alguns dados. Vamos lá. Você tem que preparar uma solução, vamos dizer lá, não vou calcular a concentração, mas só que você só tem que preparar a solução dessa amostra de H2SO4 e a gente vai titular ela com NaOH que tem uma concentração conhecida, beleza? Então a gente vai fazer uma titulação. Então eu falo para ti, Silvane, tu vai lá na capela, sabe o que é a capela? Dentro do laboratório? Sim, sei. Você vai lá na capela, lá dentro, para quem não conhece a capela, né? É aquela parte onde tem um exaustor, né? E lá dentro tá o frasco de H2SO4, né? Aí você vai pegar para mim, Silvane, uma alíquota de 1,2 ml, beleza? E vai preparar uma solução para mim de 100 ml, independentemente da concentração que vai ficar. Eu quero isso, 1,2 ml com um volume final de 100 ml. Como é que você prepararia essa solução? Qual seria o passo a passo? Bom, já com equipamento de proteção individual, né? Colocaria... Eu ia adicionando... Ai, senhor, vou bater o nervosismo. Sem pressa. Camila, ajuda ela aí, Camila. Camila. Bateu nervosismo agora. Deu branco. Ai, Deus, tá. Bom, como você falou, a gente ia ter que ir na capela, a gente ia pipetar 1,2 ml, como tá aí, né? Depois disso, a gente ia fechar o frasco lá do gin, ia pegar. Como o ácido sulfúrico vai estar quente, então a gente tem que colocar na bancada, acho que vai adicionando. Adicionando até 15 ml. Vamos lá. O Pablo aí tá tentando participar da aula, mas a internet não tá ajudando, né? Tira da capela, Camille, porque vai estar... Não, tipo, uma vez que eu fui no laboratório, a gente estava fazendo uma concentração assim, como lá, se eu não me engano. Aí nisso, como estava muito quente, o moço lá falou que a gente precisava colocar gelo ao redor para, tipo, esfriar a solução. Aí Tá, nisso, nesse caso não vai precisar, porque ela não é uma reação exotérmica, tá? Ela vai esquentar um pouquinho, até mas não vai esquentar tanto assim, porque o volume de soluto é muito baixo em relação ao volume de solução. Lívia, tua vez então, Lívia, não tem problema o barulho não, compartilha aí. Vamos lá, como é que você prepara a solução? Vocês têm que saber que vocês não foram para o laboratório, chegar lá, vocês vão chegar em química orgânica, outras químicas aí que logo
Deus quiser, a gente está de volta ao presencial, vocês vão precisar saber preparar. Primeiro cuidado, pessoal, vou ensinar vocês. Primeiro cuidado ao trabalhar com ácido. Existe uma regra, você sempre coloca o ácido sobre a água, não o contrário, tá? Sempre isso. Por quê? Porque você fazendo o contrário, água sobre ácido, você pode ter uma reação muito rápida. Ele pode, vamos dizer assim, a gente chama pipocar dentro do balão, né? E aí pode espirrar em você. Então, isso é um problema. Sempre, quando trabalha com ácido, sempre Água, depois o ácido. sobre a água. A água, depois o ácido. Isso. Então, primeiro passo, você ia pegar um balão volumétrico de 100 ml. Um balão volumétrico, você ia ter o balãozinho lá, que ele tem a graduação, né? Que a gente chama de menisco, não é isso? Menisco. Por isso que o Elemer não é indicado, né, professor? Por que o Elemer não é indicado? Porque o balão volumétrico, por ele ter esse formato, ele vai evitar que ocorra algum acidente, né? Que saia. Não é bem isso, é outra situação. Qual é a situação? É que a espessura. O Erlenmeyer, ele não é vidraria de precisão, ele é vidraria aproximada. Se você colocar 100 ml no Erlenmeyer e depois pegar esses 100 ml e colocar num balão volumétrico, provavelmente vai dar mais ou menos, para cima ou para baixo. Nunca vai dar certo. Porque ele não é uma vidraria de precisão, ele dá erro, entendeu? O que é uma vidraria de precisão? É aquela vidraria que você sabe, se você colocar 100 ml, vai ter 100 ml. Você está trabalhando com química analítica, então você tem que ter dados precisos. O maior erro que a gente comete logo no início que vai ao laboratório, qual que é? É você pegar e fazer o quê? Colocar essa vidraria para secar onde? Estufa. Exato. A gente nunca coloca uma vidraria de precisão na estufa, ela seca ambiente, tá? Ou você seca ela com pano, com frasco, com papel, mas nunca na estufa, porque a estufa ela vai dilatar. Dilatou, acabou a precisão. O menisco sai de posição, você sempre vai fazer errado. Esse é o primeiro erro, né? O segundo erro é a posição do menisco. Quando você vai fazer, então, essa aferição, que a gente chama, existem algumas palavras lá que se trabalha, que é aferir. Olha só, a posição do menisco, como você tem aqui e você tem o menisco. Toda vez que você coloca água em uma tubulação cilíndrica, o que acontece? Essa água, eu vou desenhar o menisco aqui, de uma cor diferente, né? Ele está aqui, ele fica reto assim, e acompanha toda a vidraria, né? Aí você vai colocar água, a tendência da água é ela fazer tipo uma concavidade, não é isso? O primeiro erro de muita gente que trabalha com isso é que quando está enchendo o balão, quando essa concavidade atinge o menisco através da parte superior, a pessoa finaliza o enchimento ou a aferição da vidraria. Está errado. O menisco sempre vai ser preenchido com a concavidade do solvente virada para baixo, ultrapassando, e essa parte de baixo sendo olhada paralelamente ao menisco para você visualizar isso. Ah, professor, mas é muito pequeno. Galera, os erros eles são mínimos, só que quando você vai fazendo isso em forma sucessiva, eles vão se maximizando. E o mínimo, às vezes, é uma grande diferença. Parece besteira, mas não é. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de erro grotesco feito em laboratório que causa um grande impacto. Em São Paulo, 2 alunos foram trabalhar com cafeína. E eles tinham que pesar 30 miligramas. 30 miligramas. Fazer um teste com cafeína, 30 miligramas. E eles foram, né, contra todas as regras de laboratório e resolveram ingerir a cafeína. Fazer o teste neles mesmos. E aí, na hora de um dos colegas pesar, ao invés de ele pesar 30 miligramas, ele pesou 3 gramas de cafeína. Ah, não parece muito 3 gramas. Um deles morreu, o outro não fala e não anda, tá? Vocês podem pesquisar aí a notícia, que é
É uma situação verídica, tá? Então, às vezes, a pessoa acha que vou colocar até aqui a notícia para depois não. Só digitar aí, ó. Incidente ocorreu em março de 2015 e multaram a universidade em 500 mil. Na verdade, eles ingeriram 30 gramas de cafeína. Eu cheguei era 3, é 30 gramas. E era o equivalente a 300 xícaras de café. Um ficou 2 dias na UTI, precisaram fazer diálise. A cagada foi feia. Enfim, pesquisa aí. Esse aí foi um dos casos, né? Tem vários casos aí de gente que já ingeriu menos ou mais cafeína e passou mal. Então, é algo assim, é simples, mas o cara erra, já é. Beleza, então é isso aí que você vai averiguar. O segundo passo é que você vai colocar um pouco de água e vai colocar então o ácido aqui, 1,2 ml de ácido, e depois preencher com solução de água até atingir o menisco. E acabou. Bem simples, né? Os cuidados aí que você tem que ter são os cuidados padrões. Um outro cuidado é que geralmente a gente não tem luva no IFAP para trabalhar com isso, né? Eu já indico assim, quando o aluno vai trabalhar com ácido, que ele nem trabalhe com luva, porque as luvas que a gente tem é luvas de... Como é? Não lembro o material daquela luva que a gente estava usando. Látex. Oi? Luva de látex. De látex. E ela derrete quando entra em contato com ácido. Então não é bom, porque às vezes ela queima, não é nem pelo ácido, é porque a borracha gruda na pele, né? Tudo isso. Mas não é assim, pessoal, quando a gente vê em filme, só se você derramar uma gota de ácido, você não vai perder a mão, né? Vai arder um pouco, mas é só se você botar o que? Um vidro de ácido aí, é outra história, tá? Estou mostrando aqui apenas para se ter esses cuidados em relação Absurdo, ao mas para uma solução. foi muito bom. Foi muito bom lembrar e também, para quem não foi, né, no meu caso, foi lembrar, para quem ainda não entrou, já ter anotado nesses cuidados aí, importante. Pois é. Apesar de ter errado. Sim. Não tem problema. Tá? É mais que vocês participem. Então, quando você pega a amostra, porque eu estava só querendo verificar se vocês tinham conhecimento em relação ao ácido sobre a água, aquela ideia, né? Sempre o ácido sobre a água e não o contrário, não dá problema. Existem outros cuidados que você vai aprendendo ao longo do tempo. Por exemplo, tem muito erro no IFAP que eu já vi que o pessoal reserva e guarda NaOH dentro da vidraria, dentro de vidraria. Você nunca reserva essa amostra que você prepara de NaOH. Se você for utilizar na mesma hora, não tem problema, mas o pessoal guarda por mês lá. O primeiro erro é que já vai perder a propriedade. O segundo erro é que o NaOH, numa concentração relativamente alta, ela acaba degradando a vidraria. Ela consome a sílica presente no vidro e aí a vidraria perde a resistência e tudo mais. E além disso, vai estar no meio da solução. Aí quando você for pegar e ver que essa reação não dá certo, você já sabe por que foi, né? Então tem vários fatores aí que você tem que avaliar quando for trabalhar com as vidrarias, com a solução, e enfim, o que mais que for necessário. Beleza? Então, existe essa concentração que a gente viu, que é a concentração que é analítica, ou seja, é aquela concentração molar, né? Vocês têm intervalo agora, não tem? Que era para ter. Na verdade, a nossa outra aula acabou às 3h45. Aí início são 15 minutos, que vai até as 4 horas. Então, nosso intervalo já passou. Então é antes da minha aula. Antes da sua aula. Tá, beleza. Não, só para saber. Então, a concentração analítica é aquela concentração, basicamente, que você vai determinar em relação ali a essa amostra. E existe uma outra concentração, que é a concentração
concentração molar de equilíbrio. Agora que eu lembrei que eu ia perguntar ainda agora, e a gente ficou resolvendo a questão, e eu me esqueci, como é que tá lá a atividade de vocês? Lá, Do experimento. Isso, do experimento. Eu andei pesquisando de alguns experimentos que eu poderia fazer, assim, com materiais alternativos, e eu já estou vendo uma parte de roteiro para eu fazer. Não pensei isso, mas não produzi Beleza. nada ainda, eu só fui pesquisando mesmo. Não esqueça que é até semana que vem, né? Sim, até semana que vem. Beleza, então. Tá tranquilo. Então, essa concentração molar de equilíbrio, ela vai acontecer da seguinte situação. É quando você, como o próprio nome diz, né, que é uma solução que está em equilíbrio, e eu preciso saber como é que esse soluto ele se comporta, como que o soluto se comporta quando é diluído em um solvente, né? Como é que esse meu soluto ele vai se comportar quando eu fizer essa diluição? O que é esse comportamento? Então, é como que vai, se vai haver dissociação, se vai haver ionização, porque a própria água, vocês sabem, né? A água tem um potencial de auto-ionização, não é isso? Então, de auto-ionizar-se. E isso aqui também confere uma característica, que é uma característica de possibilitar reações. Então, dependendo do tipo de reagente, do tipo de diluente, do tipo de soluto, ou de material que você vai preparar a sua solução, você vai ter que entender que vai acontecer essa dissociação ou essa ionização. Por exemplo, numa solução lá de H2SO4, numa solução de H2SO4, H2SO4, onde a concentração, vou botar Ca, né? Concentração analítica seja igual a 1 molar, a concentração a concentração molar de equilíbrio vai ser igual a zero. Por que vai ser igual a zero? Porque esse ácido ele vai estar totalmente dissociado. O que acontece, então? O dissociado, no caso, seria ionizado, né? A palavra certa. Ele vai estar totalmente ionizado. Então, o que vai estar acontecendo nessa solução? Todos aqueles gás lá que estão presentes na solução, eles vão estar em solução. O problema é o seguinte. Qual que é o problema? É que a concentração total de H+ em solução não é suficiente para que permita que a quantidade de H2SO4 permita uma concentração de equilíbrio. Como assim? Você vai adicionar H2SO4. Quando você adicionar em água, na presença de água, esse H2 ele vai fazer a seguinte reação. Ele vai se abrir em H+, mais HSO4 menos, mais SO4 2 menos. Isso vai acontecer de uma forma espontânea, essa molécula de H2SO4 aí se abrindo na solução. Só que vai acontecer o seguinte, por ter esse potencial de ionização, a quantidade de H2SO4 molecular, que é essa aqui, H2SO4, em solução, vai ser igual a zero, praticamente zero, né? Então vai ser praticamente zero. E ao ser praticamente zero, você diz então que essa concentração molar de equilíbrio, que é o equilíbrio reacional, vai ser igual a zero. Vou dar um exemplo aqui.
para vocês. Vamos lá. Vou colocar um exemplo aqui embaixo. Que aí a gente vai conseguir explicar de uma forma mais tranquila. Tentem resolver aí rapidinho, pelo menos a analítica, né, que é aquela padrão, dá para resolver. Massa molar, variedade, massa molar, volume. E tentem ver aí de equilíbrio. Como é que seria a procedência? Eu vou só pegar uma água aqui. E aí, galera, deu para resolver? Tentaram resolver? Então, a concentração molar
Concentração molar analítica, é aquela que a gente calcula assim, né? Molaridade, massa molar vezes volume. Qual é o primeiro problema aqui? O que eu tenho que fazer? Alguém sabe me dizer? Converter. 285 dividido Sim. por 1000, né? Vai ficar o quê? 0,285 gramas, né? Então, Sim. concentração igual a 0,285. A massa molar ele deu para a gente, que é 163,4. E o volume é de 10 ml, que é 0,0. 0,01. Quanto é que dá essa brincadeira aí? Aí vocês veem aí, tá? O mais difícil já foi, né? E agora a gente vai para a concentração molar de equilíbrio, que é aquela concentração que eu falo para vocês que vai atingir lá, dependendo então do solvente a ser ionizado ou dissociado. Olha só, desculpa. O que vai acontecer? O ácido pode representar aqui como H, né? O A, o H+, e o A de ácido, que é a região ácida lá. Então, o HA, ele vai acontecer a seguinte reação. Em meio aquoso, ele vai ter o H+, mais o A-, que é aquela região que não foi dissociado. Não houve, então, a ionização, né? Os H+, que não se ionizaram, eles não participaram da solução, tá? Tranquilo? Então, você tem uma quantidade de H+, e uma quantidade de A-. Não é isso? Só que ele diz para mim o seguinte, que nessa solução, 73% é ionizável. Então, 27% não é ionizável. Então, que é a capacidade desse ácido ser ionizado. Então, significa que 73% vai seguir esse padrão aqui, ó, de se quebrar em H+ e A-. E outra parte da solução, que é 27%, vai permanecer como? No formato do ácido como molécula sem ionizar. Ok? Então, qual vai ser a concentração no caso seria a concentração da espécie que não foi ionizada, a concentração do HA, que é aquela espécie não ionizada. Como é que eu calculo, então, essa concentração? Chegaram a calcular essa primeira aqui? Da molaridade, professor? Isso. Sim, essa aí eu fiz. Quanto é que deu? Deu 0,15789 e outros números, professor. Eu só peguei ele. Beleza. Valeu. 0,15789. Vou botar aqui grama mol, né? Tirar o molar. Grama mol. Beleza? Então, 0,15789. Esse 0,15789, ele é a concentração dessa espécie HA aqui, ó. Não é isso? Ele é a concentração dessa espécie HA. É ou não é? Porque é a concentração que estava lá no início. Não é isso? Consegue entender? Você Sim. preparou a solução. Então, aí você pegou esse ácido aqui com essa concentração. Essa é a concentração dele ali analítica. Se não houver essa reação com o solvente, que é essa parte de dissociação e produção de H+ ionizável, então ela vai ser essa concentração do H+. Então, esse HA tem qual concentração aqui? 0,15789.
0,5789. Beleza. Só que existe uma concentração de HA que é não ionizada, que representa, então, 27%. Então, essa concentração vai ser o quê? 0,27, que é em porcentagem, né? Vezes 0,15789, que vai dar o quê? 0,04263 gramas mol. Então, significa que 0,04263 gramas daquela solução por mol, ela é a amostra de HA não ionizada. Beleza. Aí, a molaridade da espécie A, que vai ser igual à molaridade da espécie H, por quê? Porque eles vão se dissociar. Quando eles se dissociam, eles mantêm a concentração, porque eles estão ligados um ao outro. É apenas como se você quebrasse. Então, se você tinha uma concentração aqui de 0,1, essa concentração aqui também é 0,1. Entendeu? Então, isso se mantém. Se aqui era 0,2, aqui também é 0,2. Beleza? Que isso aqui, então, vai ser igual ao quê? A 73%, né, de quê? Vai ser igual a 73% de quem? Daquela concentração analítica de quem? De todo o ácido. A gente não fez aqui a concentração analítica não ionizada? Não foi isso? A não ionizada era 27% do total. Então, a ionizada vai ser o quê? 73% do total. Ou seja, 0,73 vezes 0,15789 dá quanto aí? 15789. Aqui deu 0,115. Sim. 115,2 gramas por mol. Tá? Então, essa vai ser a ideia. Beleza? Como isso é a concentração dos íons, né? Então, isso aqui vai ser a concentração do A-, do H+, que vai ser igual também dos dois. Então, observa que a tua concentração molar analítica ela é uma. A tua concentração molar no equilíbrio, que é quando houve, então, essa reação aqui, ó, que é esse equilíbrio aqui, ó, de dissociação e ionização do ácido, é quando tem essa quebra, é que essa, então, vai ser mudada. Por quê? Porque aí as concentrações vão ser alteradas pela parcela ionizável e pela parcela não ionizável em solução. Beleza? Só para fazer um adendo, então, nessa questãozinha aqui, qual seria, então, o valor do pH dessa solução? Qual pH da solução? Qual seria o pH, então, dessa solução, pessoal? Pensa aí. Esta é a atividade de número 2. Vamos anotar aqui. Isso vai ficar para vocês resolverem. Bom? Ok.
Aí nisso, a gente teria que calcular o pH da solução, né? Isso. Pega os dados da questão e calcula o pH da solução. Tá? Questão 19. Qual o pH da solução que tem uma concentração de H+, igual a 0,1152 gramas por mol de ácido, o ácido tricloroacético. Tranquilo? Vou colocar isso também lá no Classroom mais tarde, daqui a pouco. Hoje eu vou sanar essa pendência. Eu tava com um grande problema para colocar os vídeos aí, porque a internet não estava me ajudando. Tive muita dificuldade, demora para carregar, são vídeos longos. E para vocês é fácil de visualizar, mas eu tenho que baixar um por um para poder colocar lá. Ah, tá. Entendeu? Por isso o atraso. Exato. Eu baixo cada vídeo, porque assim eu não consigo. Por exemplo, eu tenho duas opções. Quando o vídeo salva, ele salva no Gmail. Aí chega lá para mim o vídeo salvo. Eu posso compartilhar via Drive, só que aí eu precisaria de e-mail de cada um. Aí eu não tá muito afim de pegar o e-mail de cada um e colocar lá, porque eu tenho que liberar acesso para bloquear. Professor, você pode mandar no e-mail da turma, todo mundo tem acesso. Pode ser também. Mas aí também lá fica, vamos dizer, aberto, né? Quem quiser já entra, não precisa ir por e-mail, olha pelo aplicativo também, não precisa entrar no Drive. Entra no aplicativo lá do Google Classroom, dá para assistir por lá, né? E já gera um link para o YouTube. Então eu tenho que baixar vídeo por vídeo, aí eu baixo o vídeo, crio o link no YouTube, porque aí eu tenho que baixar o vídeo, fazer o upload do vídeo no YouTube. Aí quando eu faço, aí que eu vou gerar o link. Aí tudo isso demanda um certo tempo. Por isso que demora um pouquinho, entendeu? Aí eu ainda estava fazendo de vocês e mais outras turmas. Deu um trabalhinho. Beleza? Dúvidas até aí, pessoal? Nenhuma dúvida? Então, beleza. Não, não agora. Hum. Eu tô apresentando o senhor lá no PV. Mas não é normal, não tem problema não. Desde sábado. É porque, como minha resposta não tava dando, né? Mesmo o senhor ficou, meu Deus, do que eu tô errando. Normal. Então tá. Ficou essa atividade para hoje, vocês vão ter que pesquisar. Eu vou botar o, o vídeo lá para vocês acompanharem mais tarde e vou criar as duas atividades. Aí quando eu criar as duas atividades, vai aparecer a opção para vocês Do prazo? além do prazo, de anexar a atividade como uma forma de Tá. documento, entendeu? Uhum. Aí vocês podem resolver aí. Se quiser resolver no caderno, aí bate uma foto e manda a foto, ou faz no computador, como for melhor para vocês. Eu uso um aplicativo que se chama Adobe Scan. Já ouviram falar?
Eu já ouvi falar, acho que o meu irmão até usa esse aplicativo. Ele é mais fácil de ser utilizado porque ele é mais rápido de digitalizar. Eu prefiro ele. Mas tem vários outros aplicativos aí que você pode digitalizar. Então, se você for mandar a foto do caderno, só faz esse processo para mim, porque às vezes a luz não está tão boa. Aí não vem legal para eu conseguir avaliar. Quando ele já salva, ele já faz essa correção de luz, aí já fica nítido para eu poder observar, tá beleza? Então não tem problema nenhum você mandar foto, só tenta tirar uma foto que ele converte automaticamente para PDF e aí você já anexa lá, fazendo pelo celular ou pelo computador, o que for mais prático para você, beleza? Aí por hoje a gente encerra aqui com essa atividade, com aqueles problemas, e aí eu vou mandar uma mensagem para vocês. Próxima aula normal, viu? Não esqueçam. Semana que vem é assíncrona para as demais disciplinas, mas para a nossa é aula normal, tá? Ok. Professor, em referente ao dia de sexta, o senhor vai atestar quando a gente vai ter aula no dia de sexta, né? Vou. Provavelmente na próxima a gente já deve ter, tá? Ok. Para avançar no conteúdo. Silvane, pode falar. Professor, com relação ao experimento, a gente vai no YouTube ver muitos experimentos assim, alternativos, né? Certo. Então, a gente pode utilizar um de lá, só que explicando, né? A gente fazer em casa, mas pode ver um do YouTube e fazer em casa um de lá. Olha, Sim. Por exemplo, eu estou vendo de como fazer a titulação usando o iodo, porque eu já vi alguns, né? Tem vários, né? Tem o da refração da luz. Então, mas eu tô focando mais na titulação, mas eu quero usar o iodo porque é o que eu tenho em casa. Então, sim, eu não vejo problema. Mas se você conseguir inovar em algum ponto, aí já ajuda bastante, entendeu? Sim, tá, obrigada. Então você pode fazer o seguinte, por exemplo, se o cara faz essa titulação com iodo, qual é uma outra substância que substitui o iodo, por exemplo, entende? Tem uma outra reação bacana, que é iodeto de potássio com água oxigenada. Mas aí vocês não vão conseguir fazer, porque iodeto de potássio é meio chatinho de conseguir. Tem uma outra que é com... E depois procura essa do iodeto, é chamada de pasta de dente de elefante. Sim. Tem uma outra que é... Tem uma outra bacana que o pessoal usa fralda descartável, compra fralda descartável e tira a sílica, que não é bem uma sílica, é um polímero que tem, não usa uma sílica, é um polímero que tem lá que faz a absorção da água. Aí eles fazem umas outros experimentos. Então, assim, tu pode pegar um como base e utilizar o exemplo dele e buscar um alternativo ao que eles usam para fazer algo diferente. Se tu conseguir, né? Se ficar muito complicado, aí tu vê como é que você faz, tá? Tá. Ok, obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde. Mais alguém, pessoal? Com dúvida? Eu não tô com nenhuma dúvida. Alguém, beleza. turma? Então tá. Beleza, pessoal? Então, a gente fica acertado. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui de alguém. Pablo, poderia repetir a parte do erro que as pessoas cometem quando entram no laboratório? O Pablo tá me ouvindo aí agora? Tá tranquilo na internet, Pablo? Sim, tá tudo ok agora. Beleza. Então, Pablo, eu estava comentando lá sobre alguns erros, por exemplo, a do menisco. E tu chegou a pegar essa parte do menisco na hora de fazer a ferição? Não. Não? Peraí. Agora que eu vi a mensagem, como eu fico trabalhando aqui só com uma janela, e passa batido. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar no laboratório, você pega o balão volumétrico, e aí o balão volumétrico está bem feinho aqui, né? Mas é bem rápido. Ele tem o menisco, que é aquela marcação ali que diz que é onde tem o volume total. Muita gente
comete o seguinte erro. Quando vai fazer, a gente tem algumas palavras que se chama aferir. Aferir é quando você completa um recipiente até a marca delimitada. Quando você coloca na maioria das vidrarias de laboratório, a tendência é que quando você traz para aqui, vamos maximizar essa região, e aí você tem aqui então a marca do menisco, então fica quase linear, é que quando você coloca solvente em uma vidraria cilíndrica, ela forma uma curvatura, e essa curvatura muita gente observa pela parte superior. Eu vou colocar aqui, mostrar aqui um vídeo no YouTube, bora ver. E no visual é melhor, né? Rapidinho. Agora eu vou compartilhar. Vou parar isso aqui e compartilhar a tela. E aí tu vai observar aqui no vídeo que tem essa curvatura aqui, tá vendo? Do balão. Quando você coloca aqui é o menisco, mas quando você coloca algum solvente para fazer a mistura, e nesse caso aqui ele vai fazer o seguinte, é uma ambientação. O que é esse processo de ambientação? Você pega o balão lá que estava guardado, você não sabe se tem alguma substância lá que não vá, como é que diz? Contaminar a sua amostra final. E aí, nesse caso, você fez a ambientação, que é você colocar um pouco da solução para deixar a vidraria em equilíbrio com aquela solução que você vai delinear, que você vai estudar. Vou ver só a parte do preenchimento. Eu quero pegar a parte do menisco. Aqui, ó, tá preenchendo. Aí ele faz uma curvatura. Tá vendo aqui a curva da bolha? Consegue ver aí? Olha só. Então muita gente quando vai chegar aqui, ó, nessa parte superior da bolha, ó, aí a pessoa parou aqui, ó, tá errado. A curvatura ela tem que passar, ó, tá vendo? Aí ficou certinho agora. Geralmente as pessoas param na parte superior. E agora ele vai fazer a homogeneização provavelmente dessa solução, ó. É você então fazer a mistura. Aqui deve ter alguma solução de cobre, porque ela ficou meio esverdeada. Se vocês procurarem, tem uma curiosidade. Vocês sabiam que a Estátua da Liberdade era feita de cobre? E ela não era verde, ela era bronze? Sim, Mas- sim, é que o cobre se oxidou, não É, foi? as intempéries agora ela virou verde. Por isso que a maioria das soluções de cobre são verdes, né? Pelo processo de oxidação. O cobre em si, ele, sem estar oxidado, ele fica naquela cor bronzeada. Deu para entender aí essa parte do menisco? Um outro erro que eu estava comentando era que quando você trabalha com ácido, você nunca coloca na preparação, você viu que ele colocou a solução lá no fundo, né? Você viu que ele pegou uma pipeta, colocou a solução de cobre e depois foi lá e preencheu, né? O balão. Quando você está trabalhando com ácido, você nunca faz isso. Você vai primeiro coloca uma amostra de água dentro do balão, aí coloca a alíquota de ácido que você vai trabalhar e depois coloca mais água. Aquela solução, você nunca trabalha água em cima de ácido, sempre o ácido em cima da água, porque a reação é vigorosa, você pode ter, então, grosseiramente falando, pipocar a solução lá dentro e aí ter um acidente, entendeu? Então tem esse outro erro. O ideal mesmo era fazer isso em laboratório, que tem várias outras dúvidas, outras situações que a gente poderia trabalhar. Mas ao longo das aulas eu vou dando outras dicas. A gente vai falando das soluções, vai falando dos preparos, e aí eu vou instigando vocês a pensar. Outra coisa, eu sugiro que vocês também peguem uma lista de vidrarias na internet mesmo assim, e dêem uma lida, porque eu acho que vocês podem lembrar ou podem não lembrar, né, de todas as vidrarias. Então, dêem uma lida.
Isso, eu posso até ver depois uma listinha bem simples assim de vidrarias. Porque às vezes a gente está falando, pega uma pera, uma pipeta, uma bureta, um suporte universal, um funil de vidro, é um Kitasato, pácula de Petri, vidro de relógio. E se você não souber a diferenciação entre um e outro, é complicado, né? Então, só para que você, se você já viu, que você relembre, se você não lembra. Se você lembra, tá tudo tranquilo. Porque aí eu posso estar falando, o cara pegou uma pipeta, o cara pegou uma pera, pegou uma bureta, né? Eu não sei se você já conhecia os termos, aferir, ambientar, né? Esses são termos que são utilizados também para fazer esses processos de preparo de solução. Tá, beleza? Tranquilo, deu para tirar, deu para tirar dúvida, Pablo? Agora sim, tá ok. Ao longo das aulas aí a gente vai vendo mais dicas, né? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Ok. Valeu, galerinha. Boa Até tarde, professor. a próxima semana. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.